Ontem um contato meu do LinkedIn, o Anderson Hirata, me mandou cedo uma fotografia do sol e ele estava preocupado porque o sol estava avermelhado e o céu estava muito turvo. E aí ele me perguntou se eu conhecia aquele fenômeno. Eu fiz algumas perguntas com relação ao local, né? Era uma cidade próxima à fronteira com o Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo. E eu disse a ele, perguntei se era uma área agrícola e disse a ele que como era, provavelmente era reflexo de fumaça na atmosfera, particulados. E assim como o céu é azul por causa do espalhamento Rayleigh, esse tipo de particulado, esse tipo de fumaça no céu, gera um outro tipo de espalhamento chamado espalhamento Mi, que reduz a profundidade óptica da atmosfera e que acaba gerando essa turbidez no ar. O ar fica turvo. Isso era umas 10 horas da manhã. Aí ele me mandou um vídeo, eu vou mostrar para vocês a foto e o vídeo que ele me mandou, e realmente era particulado, era fumaça. O interessante é que no fim do dia, né, no fim da manhã, início da tarde, vários noticiários começaram a mostrar uma pluma grande de fumaça se deslocando da Amazônia em direção à cidade de São Paulo, vindo do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. E aí uma bolha de ar frio vindo do sul, né, do polo, uma frente fria vindo do polo, associada a essa fumaça, gerou ontem um fenômeno extremamente raro, ou seja, às 3h30 da tarde, São Paulo ficou de noite. Por quê? Você tem uma nuvem do tipo cumulonimbus, que são nuvens de desenvolvimento vertical, são nuvens que têm uma variação vertical muito grande. Elas chegam a tocar o topo da troposfera e, associado aos particulados, você aumenta, né, além dela ser uma nuvem espessa e que impede muitas vezes que a luz penetre e chegue até embaixo, associada a essa fumaça, você tem então um impedimento, um bloqueio praticamente total da entrada do sol, daí à noite às 3h30 da tarde. Isso também é... Muita gente me perguntou, em função do post de ontem, a respeito do foco da queimada. Muita gente perguntou se era só na Bolívia, se era na Amazônia, enfim. Eu fiz uma verificação num aplicativo baseado em dados de satélites e dados meteorológicos sobre os dados de monóxido de carbono e de aerossóis, que são as partículas sólidas e líquidas que estão na atmosfera e que geram aquele espalhamento Mi que foi relatado no post em função daquela fotografia que eu recebi de manhã antes de São Paulo ficar de noite à tarde. E o que é interessante é você perceber essa imagem que mostra que é um arco de queimadas. Essa imagem de monóxido de carbono mostra um arco de queimadas, que vem uma parte da Amazônia, uma parte da Tríplice Fronteira, uma parte da Bolívia, Mato Grosso do Sul, e forma-se um arco. Como ali, aquela região do Chaco, tem uma massa tropical continental que sopra em direção à região de São Paulo, ela levou a fumaça juntamente com grandes sistemas de circulação atmosférica. A gente não pode desprezar isso também. E acabou gerando aquele fenômeno em São Paulo, né, de escurecer às 3h30 da tarde. Você pode ver nessa cena, nessa foto, que a concentração é superior a 4.000 partes por bilhão do volume. É uma concentração muito alta de monóxido de carbono. E os aerossóis seguem o mesmo arco. Então, a fonte é toda essa região. E queimada normalmente está associada a desmatamento também. Então, é um problema muito sério. Eu queria agradecer porque o post teve uma resposta extremamente interessante. Eu não achava que com os novos algoritmos do Instagram que nós teríamos tanta visualização. Foram mais de 600 visualizações do post que eu fiz ontem, e no LinkedIn nessa faixa também, né, em torno de 600 visualizações, 650 para ser mais exato, e legal porque muita gente fez stories comentando, muita gente comentou o post e muita gente divulgou
para outras pessoas também esse trabalho de popularização de sensoriamento remoto que vem fazendo desde o início do ano, tá bom? Então, queria agradecer a vocês, vou colocar também nos stories uma caixinha de perguntas. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida com relação ao que foi apresentado no post, é só mandar. Um grande abraço.